Olá pessoal, vamos então continuar a perda de carga linear, também chamada de perda de carga contínua ou perda de carga distribuída, e nosso tema de agora é a famosa harpa de Nikuratse, que se trata de um gráfico onde estão todos os fatores intervenientes da perda de carga. Eu vou jogar logo para vocês uma figura aqui com coisas que eu ainda não tinha falado, tá? A gente já tinha visto nas videoaulas anteriores teorias de turbulência, onde foi estabelecida a lei universal de distribuição de velocidade, tá? E só que outras coisas eu não tinha falado. Bom, nosso objetivo é chegar em equações práticas chamadas lei de resistência para cálculos em condutos forçados. Hoje a gente vai falar da harpa de Nikuratse, que foi esse gráfico que eu falei, um grande acontecimento que delineou todos os estudos que vieram a seguir, e a equação universal de perda de carga. E a outra coisinha, que vocês podem até dizer que é um outro complicador, que é o seguinte: numa tubulação, você pode ter três tipos de escoamentos turbulentos, tá? Estamos na turbulência. A gente viu que existe a lei universal de distribuição de velocidade no escoamento turbulento. Só que essa lei, com aquela equação que eu mostrei na videoaula anterior, ela pode sofrer uma alteração conforme a relação entre a espessura da camada viscosa e as asperezas. Não sei se vocês lembram, mas na videoaula anterior praticamente não falei do epsilon sobre d, que é a medida da rugosidade relativa, que é a medida das asperezas. Eu falei basicamente só de turbulência e cheguei lá no perfil de velocidade média no escoamento turbulento, que é a LUdV, conforme mostra essa figurinha. Então a gente chegou nisso aqui. Só que aquela equação ela serve para um tipo de escoamento onde a aspereza não interfere muito, tá? Que é o escoamento hidraulicamente liso. Vamos explicar isso melhor daqui a pouco. Bom, então a gente tem aqueles mecanismos que provocam a turbulência, a perda de carga, desculpem, e a gente praticamente já não está falando mais em escoamento laminar, tá? A gente agora está na área dos escoamentos turbulentos, tá? E agora a gente vai ver como de fato essas asperezas interferem nesse escoamento turbulento, tá? Então esse slide aí é de uma videoaula anterior, só para relembrar aí os mecanismos de perda de carga que geram a perda de carga ou perda de energia. Na videoaula anterior a gente basicamente trabalhou a turbulência e agora a gente vai trabalhar todos os elementos, incluindo a rugosidade relativa a epsilon sobre d. Então, existe uma relação entre a espessura da camada viscosa e epsilon, e essa relação vai ditar o escoamento daqui para frente, de modo que o fator de atrito seja função de delta e epsilon, e como delta é função do número de Reynolds, F acaba sendo função do número de Reynolds e de epsilon, com a vantagem de que é mais fácil trabalhar com esse do que com esse. O epsilon geralmente é tabelado. Lembrando que no escoamento laminar, o F é somente função do número de Reynolds, 64 dividido pelo número de Reynolds. Tá? Agora a gente vai expandir isso. Como? Bem, vejam o seguinte. O epsilon, como é que ele interfere nessa jogada? Interfere da seguinte forma. Vocês estão vendo aqui que essas asperezas ou essa rugosidade, essa altura média de rugosidade epsilon, em alguns momentos ela fica restrita à camada viscosa, em alguns momentos ela ultrapassa pouco, em alguns momentos ela ultrapassa muito, como esse caso aqui. Então, escoamentos onde ela não ultrapassa a camada viscosa são chamados de escoamentos hidraulicamente lisos, tá? Mais uma vez, estamos no escoamento turbulento, que pode ainda sofrer uma alteração, uma subclassificação em turbulento hidraulicamente liso, turbulento de transição, que seria aquele escoamento onde há situações como essa e há situações como essa, ou seja, em alguns pontos na tubulação você tem rugosidades que
não ultrapassam essa camada azul, e em alguns pontos da tubulação que ultrapassa. Quando tem a convivência das duas, a gente tem o escoamento hidráulico de transição, hidraulicamente de transição. E quando você tem toda a rugosidade ultrapassando a camada viscosa, o hidraulicamente rugoso. Tá? Do ponto de vista de perfil de velocidade, isso vai alterar esses coeficientes. Eu não vou detalhar aqui porque seria mais um conjunto de slides, então eu vou passar direto para os fatores intervenientes no fator de atrito. Tá? Eu vou falar da equação universal de perda de carga, do fator de atrito e como esses elementos, ou seja, o perfil de velocidade, se o escoamento é turbulento ou não é, e sendo turbulento, se ele é hidraulicamente liso, de transição ou rugoso, como é que se interfere na perda de carga. Vamos lá. Bom, a gente viu no escoamento laminar, a gente podia deduzir essa equação. Tá? Depois eu falei que essa equação também serve para escoamento turbulento. Tá? Inicialmente eu disse que ela tinha uma restrição, que o tubo tinha que estar horizontal para que a perda de energia fosse exatamente igual à perda de carga de pressão, ΔP sobre gama. Tá? Só que com experimentos de análise dimensional, né, se descobriu que você pode generalizar, né, isso para um tubo qualquer, não importando se ele está na horizontal, na vertical, inclinado, enfim. Tá? Então, essa equação é chamada de equação universal de perda de carga, ou equação de Darcy-Weisbach. Então, é uma equação que tenta ser universal pelo fato de transferir para o fator de atrito, que antes no laminar era só 64 sobre RE, tudo que governa o escoamento. Tá? Então, o nome universal, a pretensão desse nome universal é porque o fator de atrito tenta englobar tudo que influencia no escoamento, rugosidade, turbulência, né, aspereza, turbulência, etc. Aquilo que a gente vem falando e falando. Tá? Ela é simples no seguinte sentido. Ó. O L é a extensão do tubo que você está analisando, o D é o diâmetro, o G é a gravidade no SI 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade, pela equação da continuidade, você tem a vazão e a área, você consegue ter a velocidade facilmente. Tá? A responsabilidade, então, foi jogada toda para esse nosso amigo aqui, o fator de atrito. Então, é uma equação simples quando ela é escrita assim, mas ela complica um pouquinho nas fórmulas que vieram depois para o fator de atrito, que, como eu falei, tenta levar em consideração todos os fatores intervenientes no escoamento. Como é que isso foi possível, então, chegar nessas fórmulas? Primeiro, pelo experimento de Nicorazzi. Tá? O que é que ele fez? Ó? Tubo horizontal. Então, no tubo horizontal, a perda de energia é igual ao ΔP sobre gama. Opa, então posso trabalhar o ΔP sobre gama. Gama, se eu trabalhar a água, o gama é constante. O ΔP eu tiro se eu medir a pressão em 2 pontos. Tá? O número de Reynolds, ele precisa, para saber se o escoamento é turbulento ou não, do U, que é a velocidade média, do diâmetro e da viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática da água é constante, o U eu posso variar essa velocidade mexendo nesse registro, tá? Porque o diâmetro é constante, equação da continuidade, e o diâmetro, como eu falei. Né? O que é que ele fez? Para cada vez que ele gerava o registro, primeiro ele colava aqui uma rugosidade artificial, vamos dizer assim, uniforme. Então ele colava isso aqui e ia trabalhando o número de Reynolds para essa mesma rugosidade. Depois ele trocava a rugosidade e colava novos pontinhos aqui. Eu não lembro exatamente o material que ele usou, tá? Mas imagine que, independente do material que ele usou, deu um trabalho danado. E aí ele fazia todo o processo novamente. E aí ele tinha então a perda de carga em função do número de Reynolds e da rugosidade. Tá? O comprimento L é constante. Tá? Aí surgiu esse gráfico. Nesse gráfico a gente tem, de novo, no mantra, né? Aspereza, turbulência macroscópica. E a microscópica também, porque tem um regime laminar. Então aqui você tem o número de Reynolds, que diz que o escoamento é turbulento ou não. Você tem o fator de atrito, que é onde eu quero chegar.
para usar a equação universal, né? E você tem a rugosidade relativa, tá? O epsilon sobre d. Vamos detalhar isso, né? Então, quando o número de Reynolds é menor que 2300, você está ainda no escoamento laminar, cuja reta é essa vermelha, 64 sobre RE, para calcular o fator de atrito, 64 sobre RE. Aí você entra numa zona, tem essa faixa verde aí numa zona de transição, onde não há uma caracterização via equação, né? Por enquanto, pelo menos, com o número de Reynolds entre 2300 e 4000. Tá? Então há uma transição para o escoamento turbulento e depois você entra no turbulento mesmo. Só que no turbulento a gente viu que tem a subdivisão: turbulento liso, turbulento de transição, turbulento rugoso. O turbulento liso, você não tem interferência do epsilon, porque ele está dentro da camada viscosa, então a rugosidade é bem pequenininha, certo? Então ela não interfere, então o fator de atrito é função somente do número de Reynolds. Você tem uma faixa de transição e você tem, e aí a transição tem os dois fatores intervindo, e logo em seguida você tem a faixa de escoamento turbulento e rugoso, tá? Vê, o limite está mais ou menos por aqui, ó, nessa linha tracejada, tá? Pode ver aqui, ó. Se vamos dizer que eu estou numa tubulação cujo material tem o epsilon sobre d 1 dividido por 61,2, tá? Se eu tenho um número de Reynolds bem alto, eu estou no escoamento turbulento, e esse escoamento turbulento nesse número de Reynolds alto, vamos dizer, entre mais ou menos esse valor aqui, ó, e o valor aqui, você vê que é um escoamento turbulento em que pode ter qualquer número de Reynolds nessa faixa e ele não interfere. Então é função somente disso aqui, ó, certo? Então é função somente do epsilon. Então, turbulento, rugoso, a camada viscosa não interfere. Não interfere porque o epsilon, vamos dizer, rasgou a camada viscosa. As asperezas são grandes o suficiente para ultrapassar a camada viscosa. Tá? Uma coisa interessante, às vezes você tem um escoamento que não é ainda rugoso, mas se torna rugoso. Tá? Porque com o aumento do número de Reynolds, então você parte, por exemplo, de um escoamento de transição turbulento e de transição para um turbulento rugoso. Por quê? Porque a gente sabe que no escoamento turbulento, por exemplo, esse valor de velocidade nessa linha alaranjada aqui seria o valor de velocidade no escoamento laminar. Quando você vai para o turbulento, você vê que o perfil de velocidade ele é mais achatado, ele é maior, e isso também significa que há uma diminuição do delta, que é o tamanho, né, a espessura da camada viscosa. Quando você diminui a espessura da camada viscosa, algumas rugosidades, algumas asperezas que não estavam aparecendo, não estavam ultrapassando essa camada, começam a ultrapassar. Né? Você diminuiu o delta, então aquele epsilon que antes ficava dentro da faixa azul daquelas figurinhas que eu mostrei para vocês antes, ele começa a ultrapassar aquela faixa. Tá? Então se torna um escoamento hidraulicamente rugoso, certo? Aí a gente vem para essa faixa. Bom, no próximo vídeo a gente vai convergir então para as fórmulas que a gente está interessado, que são as fórmulas de fator de atrito para o cálculo da perda de carga com a equação universal, e vamos ter também outras fórmulas que não exatamente seguem a equação universal.